E olha só, ok? E aí você faz um sussurro. Se eu quero fazer o fechamento total da rima da glote, eu vou precisar agora usar também esses músculos que estão aqui, ó. Esses aritenoídeos, transversos e oblíquos. Então, o lateral fez isso, né, ó. E agora, com a ajuda do aritenoídeo transverso e oblíquo, eu faço assim, ó. Faço a união das duas aritenoides. Aí eu fecho completamente. Então, para a gente poder fechar um raciocínio, ficaria assim. O cricoaritenoide posterior, que é o que está marcando o meu cursor, ele é um abdutor. O cricoaritenoide lateral, mais os aritenoídeos transverso e oblíquo, são adutores, fecham as pregas vocais. Tudo bem? Conseguiram associar o movimento e os músculos? Beleza? Então, olha só. Vamos pensar, então, agora naquelas funções do início da aula. Quando você quer... Agora eu quero que você me responda, tá bom? Quem souber, pode se manifestar. Quando você quer fazer uma inspiração, qual desses músculos precisa se contrair? Ou quais? O músculo cricoaritenoide posterior? Perfeito. Muito bem. Agora você quis fazer uma inspiração profunda, usou esse músculo, só que agora você quer prender esse ar no pulmão, porque você vai mergulhar na piscina. Quais músculos vão conseguir aduzir as pregas vocais para poder fechar a rima da glote? Vamos lá. Este que está marcado em verde. O aritenoide transverso, o oblíquo, o cricoide lateral. Isso, é isso mesmo. Beleza? Então, olha só. Inspiração. Eu tive que abrir deslocar as pregas vocais lateralmente, que é a abdução. Usei o cricoaritenoide posterior. Quero prender esse ar lá no meu pulmão, para eu poder fazer um mergulho, alguma coisa assim. Vou precisar aduzir as pregas vocais fortemente e sustentá-las. Vou usar os outros três: cricoaritenoide lateral, o aritenoide transverso e oblíquo. Ok? Mas agora eu quero falar. Eu enchi o meu pulmão de ar e eu vou falar. Para eu poder falar, quais músculos vão precisar ficar contraídos? Durante todo o processo de fala minha. Os aritenoídeos transversos e oblíquos, né? Mais o cricoaritenoide lateral, mas numa contração controlada, onde eu consiga manter uma abertura bem fina, né? Bem delgada aqui, ó, da rima da glote, para que o ar passe nessa região espremido realmente, para causar a vibração da prega vocal. Tudo bem? Então, eu falando, eles também estariam contraídos, assim como no nosso exemplo anterior. Só que uma contração controlada para que não fechasse completamente a rima da glote. E se nós fôssemos tossir, pessoal? Quando eu vou tossir, eu não faço assim, ó. Não é? Como é que eu poderia descrever isso do ponto de vista anatômico? Primeiro, eu vou fazer uma fase inspiratória. e depois né? você... Oi? Primeiro você faz a inspiração, aí logo posteriormente você trava os três, o lateral, o transverso e o oblíquo. Aí vem a Isso. explosão, né? Exatamente. Então, olha, eu inspirei, como que eu consegui fazer o ar passar? Usando o posterior. O ar entrou. Agora eu uso os outros três que vocês falaram para poder fechar a rima. E faço toda a força de contração neles para manter a rima bem fechadinha. Durante esse período, eu gero contração da minha musculatura abdominal, que são os músculos expiratórios. Isso faz com que a pressão dentro do pulmão... O reto, professor, puxando o diafragma, é o reto que faz isso? O reto? É o reto abdominal,
o oblíquo externo, interno e o transverso, e os intercostais internos. O diafragma não. Todos esses músculos fazem assim, né? Os intercostais forçam para baixar as costelas, e os oblíquos, né, interno, externo, do abdômen e o transverso, contrai a estrutura da parede abdominal, empurrando as vísceras por baixo do diafragma. Então, a caixa torácica sofre isso, né? Ó, um abaixamento das costelas e uma elevação do diafragma. Mas o diafragma não está se elevando porque ele se contrai. É porque as vísceras estão sendo empurradas por baixo dele pela musculatura da parede abdominal. Quando acontece isso, o pulmão que está cheio de ar é apertado. E a pressão aérea dentro dele sobe violentamente. Né? Essa pressão força o ar a sair. Só que aí essa glote aqui está fechada. Ó. Né? Então a pressão sobe muito. De repente você faz o quê? Relaxa esses músculos. Relaxa os aritenoídeos transverso e oblíquo. Relaxa o cricoaritenoide lateral. Quando você faz o relaxamento brusco dessa musculatura, como a pressão está muito alta dentro da via aérea, né, de pulmão e traqueia, o ar sai com uma explosão violenta, né, um fluxo aéreo muito alto e turbulento. E aí, então, você tosse. Então, dá aquele... né, esse soco que deu na saída aérea foi por conta de uma abertura brusca da glote, né, permitindo a saída de ar que estava altamente pressurizado logo abaixo, causando a eliminação de uma secreção ou de algum elemento nocivo, né, ou pelo menos estranho, que estivesse ali dentro do pulmão ou dentro da traqueia. Tá bom? Então, para eu poder tossir, eu preciso desses músculos. Caso contrário, eu faria assim, ó. Eu faço a contração da musculatura de abdômen, forço a saída aérea, mas eu não gero a limitação aqui para causar a pressão. Ok? Então, a tosse depende desses músculos para poder movimentar a glote. Deu para entender esse mecanismo de tosse aqui? Então, isso é importantíssimo para o paciente, né? Porque quem não consegue tossir, não consegue higienizar o pulmão, não consegue remover secreção. E se não consegue remover secreção, o médico ele vai ter que prescrever lá no prontuário do paciente a aspiração nasotraqueal ou endotraqueal, dependendo da circunstância que o paciente está vivendo. Tá bom? Ô, Então, professor, quais são os músculos que relaxam na hora de sair o ar? O aritenoídeo transverso e o oblíquo, e o cricoaritenoide lateral. Obrigada. Eles relaxam e aí as cordas vocais se abrem e o ar sai com toda a velocidade. Aí, para a gente poder finalizar essa função da laringe, lembra que eu falei que nós temos um mecanismo de PIP lá no pulmão? Que é uma PIP fisiológica. O que significa isso? Acompanhem comigo assim, ó. Esses músculos aqui, ó, o cricoaritenoide lateral, o aritenoídeo oblíquo e transverso, eles não querem sempre fechar a rima da glote, né? É esse o desejo deles, não é? A maneira com que eles se posicionam ali é para que isso aconteça. São 3 músculos, né, contra um aqui atrás, ó, causando a abertura. Todos eles apresentam tônus. O que é tônus? É o nível de contração constante de um músculo. Todo músculo no nosso corpo apresenta esse nível de contração, ou seja, todo músculo apresenta um tônus. Se esses músculos aqui, ó, todos eles, estiverem relaxados, somente com o tônus da musculatura acontecendo, os adutores se sobrepõem ao abdutor. Então, a minha prega, ela tende a fechar, ok? Tende a fazer uma adução. Quando você inspira, você pega este aqui, ó, que é o cricoaritenoide posterior, gera uma contração e, consequentemente, obriga esses outros 3 a sofrer um alongamento.
Isso é contra a vontade do músculo, alongar ele. Porque pela condição do tônus, ele quer ficar encurtadinho aqui. Aí eu vou lá, faço um movimento contrário à vontade dele. E o ar vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Terminei a minha inspiração. Aí eu relaxo o cricoaritenoide posterior. O que acontece? Não havendo a contração do cricoaritenoide posterior, esses dois aqui, ó, o oblíquo e o transverso, e mais o cricoaritenoide lateral, pretendem voltar à sua posição de repouso, ou seja, eles foram alongados, eles querem voltar no ponto de repouso deles, né, que é o basal do músculo. Só que quando eles fazem esse movimento, eles precisam aproximar as pregas. E o ar que estava dentro do pulmão, que era em grande quantidade, começa a sair. A força gerada pelo ar saindo, nesse momento, ela é maior do que a força dos músculos querendo aproximar as pregas vocais. O que vai acontecer? As pregas não conseguem se aproximar e o ar vai saindo. À medida com que o ar vai saindo, a pressão desse ar dentro do pulmão vai diminuindo. Vai chegar um momento que a força do ar dentro do pulmão, de saída, é menor do que a força do tônus dessa musculatura. E aí, automaticamente, as pregas se juntam, fechando a rima da glote e mantendo uma certa quantidade de ar lá dentro do pulmão. Isso é chamado PIP. Pressão positiva, ou seja, uma pressão positiva dentro das vias aéreas, ou seja, tem presença de ar dentro das vias aéreas ao final da expiração. Eu parei de expirar e ficou ar guardado lá dentro do meu pulmão. Tudo bem? Então, isso daí vai ser gerado pela ação tônica dessa musculatura nas pregas vocais. Então, todos nós temos esse tipo de acontecimento acontecendo involuntariamente. Nós simplesmente inspiramos usando uma situação voluntária para esse músculo aqui, ó, e logo depois relaxamos tudo. O tônus desses outros três é que se encarrega de gerar a PIP. Ok? Quando nós colocamos um tubo lá no paciente, o tubo ele atravessa a rima da glote aqui, ó. Então, o que acontece? Nessa região aqui, ó, é como se nós colocássemos aqui uma estrutura, ó, um tubo, que afastasse as pregas vocais, ó. Se eu tenho as pregas afastadas, significa que eu não vou conseguir manter esse volume residual dentro do pulmão. Então, o meu PIP seria prejudicado. Aí, o que nós temos? Lá no ventilador mecânico, existe um dispositivo denominado PIP. Aí você vai lá e gradua esse PIP. Tá bom? Normalmente nós vamos ter uma PIP aqui dentro do pulmão no final da inspiração em torno de mais 5 centímetros de água. Ok? Então é necessário ir lá e programar essa PIP no ventilador mecânico, já que eu comprometi toda a biomecânica aqui, ó, das pregas vocais. Ok? Colocando um tubo entre elas aqui nesse momento, ó. Isso ficou claro para vocês? Isso aqui é um raciocínio um pouco mais chatinho de fazer. Professor, em caso de quando a pessoa está com uma frequência respiratória muito alta, está tentando eliminar o ar do pulmão, ainda assim esses músculos adutores vão ter momento para ficar fechado, igual você explicou? Sim, sim. Mesmo ele tendo a frequência alta, no finalzinho dessa frequência, né, a hora que o ar está saindo, ele vai sempre atuar da mesma maneira. A única coisa que levaria ele a não atuar seria a condição de alguma doença que comprometa o tônus do músculo ou da passagem de algum objeto através da rima. No caso, a intubação, né, o tubo de intubação orotraqueal. Né, comumente vai ser o tubo. Você vai pegar o tubo, vai passar lá, automaticamente você impede que essas pregas se aproximem pela ação tônica desses três músculos. Compromete a PIP.
Aí você vai ter que ir lá e você colocar lá no ventilador mecânico isso. Tudo bem? Isso ficou claro, pessoal? Professor, então é por conta desse tônus que quando o paciente está com nível de consciência baixo e ele não está tendo o trabalho do músculo abdutor, essas pregas ficam fechadas? Espera um pouquinho, como que é? Quando... Fala de novo. Eu perdi Quando o sua voz em paciente... algum ponto. Ah, tá. Quando o paciente está com nível de consciência baixo e ele não tem os músculos abdutores funcionando, esses músculos adutores, eles vão fechar a prega porque é o tônus deles, não porque eles estão contraindo? Isso mesmo, é o tônus deles. Porque eu rebaixei o nível de consciência e não estou conseguindo gerar atividade muscular para contração e movimento da cartilagem. Mas o tônus dessa musculatura continua funcionando. Como nós temos 3 contra 1, automaticamente vai prevalecer a ação dos 3. E aí, então, as pregas ficam aproximadas. Tudo bem? Eu não entendi muito bem essa questão do tônus. Porque eu entendi que, tipo, é uma contração do músculo. Mas... não entendi muito bem. É assim, ó. Tônus, a palavra tônus significa um nível baixo e constante de contração muscular, que é dada pela excitabilidade do sistema nervoso sem depender da sua vontade. Nós temos lá um sistema nervoso que fica conectado ao músculo. E ele fica mantendo lá um estímulo bem baixinho. Esse estímulo baixinho e constante gera um nível de contração. Essa contração é o tônus. Esse tônus, ele pode aumentar ou pode diminuir numa pessoa, em função de uma doença, né? Uma pessoa normal, como nós que estamos trabalhando aqui agora na aula, ele tem um nível de contração bem baixinha e constante, é o nosso tônus. Se eu faço uma comparação de força entre os músculos, o tônus dos 3 músculos somados, né, o cricoaritenoide lateral e o aritenoide, o transverso e oblíquo, juntos, vão conseguir ter uma resultante de força maior do que a força gerada pelo tônus do cricoaritenoide posterior. Porque são 3 elementos contra 1. Só estou trabalhando com tônus, não estou trabalhando com a força individual de cada músculo, né? Qual pode contrair mais? Não, os 3 juntos aqui no seu período de repouso apresentam um tônus que, somado, gera uma força maior do que a desse aqui sozinho. Por isso que eles prevalecem e as pregas tendem a se aproximar. Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. Lá, olha aqui a visão melhor deles, né? Ó, o posterior aqui, o lateral, os oblíquos, o transverso, a rima aqui no centro. E a musculatura que nós falamos, e aí a gente encerra essa parte de laringe. Tranquilos em relação a isso? Eu vou fazer aqui agora uma parada na nossa gravação, só para a gente poder não ficar com esse vídeo aqui muito pesado depois, tá bom? Vou interromper aqui